Mas aí você me puxou um ponto que eu acho que vale a pena a gente interpretar um pouquinho melhor, porque você falou assim, de cortar os cabos, mas a gente tem muita infraestrutura que é 3G, 4G, 5G. Então você acha que essas infraestruturas aí que são sem cabos ajudaram mais do que aquelas infraestruturas com cabos? Sem dúvida nenhuma, a parte de telefonia móvel teve um papel muito importante. Toda a parte de coordenação de resgate, essas equipes todas que estavam ajudando, eu não estou falando de governo, estou falando de pessoas, né? Se juntavam lá os jipeiros de Santa Catarina. Esse pessoal, eles tinham um grupo de WhatsApp onde eles diziam, vem me ajudar aqui, estou aqui em tal lugar. Então, o que eu notei é que o WhatsApp, por exemplo, foi algo que foi usado, muito usado. E isso depende da telefonia celular. Né? Então, uma das coisas muito boas, que não sei quem é que teve a ideia, mas só tenho a agradecer, que foi a ideia de abrir o roaming entre as operadoras de celular. Isso facilitou muito, porque em alguns locais tu pegava, por exemplo, a Vivo, mas não pegava a TIM. Né? E no meio disso tu conseguia pelo menos enviar alguma mensagem ou acessar alguma coisa. Mas essas infraestruturas elas foram afetadas também, então mesmo com essa, vamos dizer, afetação aí parcial das infraestruturas, com esse roaming, com a possibilidade de você usar outra operadora, você tinha a condição de usar a internet nos locais que precisavam de resgate, de alagamentos. Tem que levar em conta uma coisa. Imagina que em metade de 2022, final de 2022, a Anatel fez uma consulta para começar uma tendência mundial que é encerrar serviço de 2G e 3G. Bom, a diferença é que uma torre de 3G ela tem um alcance que pode ir até vários quilômetros. Em alguns casos, dependendo da potência, ele consegue botar 2G a 30 quilômetros. Uhum. Agora, o que a gente vê é uma migração para serviço para 5G, que é o novo alvo. Uhum. O problema é que o 5G tem um alcance de 600 metros. E como o 5G está instalado, a maioria das vezes em topo de prédio. Só se tu tem uma área alagada, onde tu tem lá 6, 7 quilômetros de área alagada, bom, essas torres de 600 metros, elas ficaram todas, no mínimo, sem energia. Então, no primeiro dia, a partir de, vamos dizer assim, o evento foi de 27 de abril até 6, 7 de junho. Aí, pelo dia 4 ou 5, todas as baterias que estavam disponíveis nessas torres em topo de prédio já não estavam mais operacional. Uhum. Então, toda a comunicação que tu ainda restava era, na maioria, em cima de 3G. Imagino que não só as baterias, mas tem toda a questão do backhaul que tem que chegar nessas torres, né, para fazer funcionar. Então, o 5G aí meio que morreu, mas as torres mais distantes, que estavam operando com 3G, 2G, elas continuaram dando serviço mesmo lento, era o suficiente para essas comunicações que eram mensagens de texto. Elas não cobriam toda a área. Por exemplo, em Eldorado do Sul, que foi uma área bem afetada, imagina que, claro, a maioria das antenas estão próximos em Porto Alegre, na capital, né? Então, tu tem uma ou dois pontos de referência naquela região de Eldorado. Então, Eldorado funcionava no máximo um SMS de vez em quando. Então, era uma área que não tinha como ter comunicação, ou a comunicação era muito difícil nesse caso. Uhum. Outra coisa interessante é que, com esses cortes, imagina, um monte de barco passando e um monte de cabo, muitas vezes, solto dentro da água. Bom, a fibra boia, né? Então, cortava, pegava nas hélices dos barcos e danificava a hélice do barco. Só que muitas dessas infraestruturas estavam indo alimentar alguma torre, às vezes não tão próximas. É o caminho dentro da cidade, né? Tu tem lá o backbone da operadora, esse backbone da operadora está passando em cima de uma fibra, a fibra foi rompida. Bom, tu não tem nem como tentar consertar numa hora dessas. E aí o que acontecia era, em alguns casos, a gente soube de operadora que colocou lá, por exemplo, uma antena da Starlink para tentar, mesmo tendo energia, não tinha conectividade. Então, para restabelecer a conectividade, e não sei como é que eles fizeram a operação exatamente de conectar essas antenas para dar alguma saída a partir da rede deles, né? A partir dessas torres isoladas. Mas a gente sabe que houve essas torres que foram isoladas.
Camada 8.